Senhor Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. Amém. Primeiro dia da semana, nós sempre damos graças a Deus por lembrar que no primeiro dia da semana Deus ressuscitou Jesus pelo poder dele e nós também. Todo aquele que creu, aquele que está crendo, aquele que vai crer, que foi atraído no corpo de Cristo, que passou o que Cristo passou, tem a bênção gloriosa de ser chamado cristão, com Cristo vivendo nele. Nós temos estudado a primeira e segunda epístola aos Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja complicadíssima, uma igreja cheia de idolatria. Então, nós passamos duas vezes aqui no capítulo 1 e depois continuamos a ele até chegar ao fim. Por quê? Porque tem muita coisa aí que nós precisávamos passar para a igreja, não nós, mas Deus, para que fugíssemos dessas coisas. Então nós chegamos ao fim, desse capítulo, desse 1 aos Coríntios. Hoje estamos aqui encerrando para começarmos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, que recebeu sabedoria divina. Nós sugerimos aos irmãos jovens que estudassem este livro, porque tem muita coisa ali para as famílias, para os jovens, para os adultos. Então eu gostaria que nós também aqui na nossa classe, nós começássemos lá no livro de Provérbios, para saber a sabedoria que Deus deu a Salomão e ele passou para nós ali, tá certo? Então hoje eu quero fazer a leitura aqui do final deste capítulo 15, passar para o 16, Então no capítulo 15, o apóstolo Paulo mostrou ali para nós que se esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso aí serve para nós entendermos que não devemos esperar em Cristo só para esta vida, ou seja, para a vida material, vida física. Nós aprendemos também que não nasce ninguém nascido de novo. Todos têm que nascer de novo depois que passou a conhecer o bem e o mal. Então nós aprendemos também sobre a morte do velho homem, que este corpo não entra no céu, que é preciso ser transformado se estivermos vivos fisicamente. E ele explicou tudo isso que é para nossa edificação. Então ninguém pode ignorar essas bênçãos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para nós. E ele então disse ali que o hino que nós louvamos, o primeiro aqui, está falando exatamente aqui, no versos 55 a 58 aqui do capítulo 15. Depois a gente passa para o 16. Então ele disse ali o hino que nós acabamos de louvar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nós morremos para a lei, juntamente com Cristo. Por isso que o pecado não tem domínio sobre aqueles que acreditaram que foram atraídos, crucificados, mortos, sepultados no corpo de Cristo. Então, morreu para a lei, o pecado perdeu a força. É isso que ele quer mostrar para nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós te agradecemos, nosso Pai, porque o Senhor é o Deus que por nós tudo executa, e na tua infinita misericórdia o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para, junto com os irmãos, aprendermos mais um pouco a respeito da tua palavra que o Senhor deixou para nós. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo ministre a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando nós formos transformados, se estivermos aqui na volta de Cristo, vamos ser transformados num corpo igual ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, depois da ressurreição, ele entrava dentro da igreja com as portas fechadas, né? Então é um corpo espiritual com aparência de físico. E o corpo dos perdidos, como é que vai ser? Será que eles vão ser transformados também? Vai ser transformado? As pessoas bonitas vão entrar lá no inferno, bonita? Hã? Vai ter problema, né? E os feios vão entrar lá? As pessoas dizem que, eu não sei se os irmãos viram um vídeo que saiu essa semana da oração lá do nosso presidente com... Vocês viram, não? Não viram o vídeo dele? Puseram um rabo no Edir Macedo, chifre, e nele, no presidente também. Então, aí me deu ideia. Como é que pode, né, saber qual é o corpo do diabo? Se a Bíblia Sagrada registra que ele era bonito, ele não era um rapaz feio. Se a Bíblia revela que ele era um grande músico, regente de música lá no céu, daí o diabo atacar sempre a música e a família. Ele quer a honra para ele, como ele tinha lá. Quando ele quis fazer um trono acima do trono de Deus, veja bem, aí foi que Deus expulsou ele para a terra. Então ele foi expulso por causa da soberba. A soberba não deixa a pessoa entrar no céu. Então ele ataca as famílias, como ele fez lá no Jardim do Éden. Ele espera a oportunidade para agir. Mas ele não está no inferno, pastor? Não. Ele não está no inferno. Ele está aqui no mundo. Talvez ele esteja sentado perto de você. Toma cuidado. É o primeiro lugar que ele chega na igreja e é o primeirão que chega, tá? Ele quer perturbar a igreja, quer perturbar os irmãos, quer dar sede para ir lá tomar água. Então ele perturba, tá certo? Ele não quer a honra para Deus, ele quer a honra para ele. Essa disputa começou no Jardim do Éden e vai terminar só com a guerra do Armagedão. Aí é que vai terminar, que vai ser uma grande batalha que Jesus vai ter que enfrentar. Então o diabo foi expulso do céu por causa da soberba. E as pessoas não entram no céu por causa da soberba. Mas não é a soberba. A pessoa não quer admitir que ela é pecadora, ela admite que por estar numa denominação ela vai para o céu, ela não procura saber por que Deus precisou enviar Jesus para nos salvar, né? Se tinha tanta religião na época. Então isso tem vindo desde os tempos antigos, né? Quando Abel foi morto por Caim, qual era o problema? Era o problema exatamente da soberba. Caim apresentou
o fruto da batalha dele, da força dele. Abel apresentou o fruto da bênção de Deus. Então ali começou, e isso vem acontecendo. E como nós estávamos conversando com o pastor esta semana, ele estava querendo saber, né? As pessoas às vezes lêem a Bíblia, mas é difícil, é muito difícil. Quantas vezes eu preciso pedir para Deus: Senhor, o que está escrito? Por que está escrito aqui? Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo vai, às vezes, esclarecendo. Então, a gente estava comentando sobre isso. Qual é o pecado que leva a pessoa para o inferno? Se tem pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Segundo a Bíblia, qual que é o pecado que não é para a morte? São as falhas que nós cometemos. E o pecado para a morte é o pecado de não crer no que Cristo falou. Esse é o pecado para a morte. Quando João anotou lá no capítulo 16 de João, versículo 8 e 9, foi para tirar a dúvida de alguns irmãos que estavam ali também com a mesma dúvida, não é? Então eu disse a ele: quando tiver escrito na Bíblia original, pecados com S, não existe. Pecado não tem S, é só um. Não tem pecados, né? E eu não sei quantos irmãos tem aqui que frequentaram a Igreja Católica, né? Mas eu queria perguntar para você que o irmão Zé Pedro frequentou muito tempo, né? Como é que chama uma reunião de papas? Uma reunião de papa. Não sabe? Não tem papa, só tem um, não tem reunião, né? Só tem um. Então, é isso. Não existe, irmãos, pecados, existe falhas. Então, nós falhamos, e essas falhas às vezes trazem problemas para as pessoas. Por quê? Quando a gente lê, por exemplo, Provérbios 28, 13, me parece, o que está escrito lá? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, isso aí não é pecado, é transgressão. Tá? Então nós transgredimos aquilo que Deus manda pela Bíblia Sagrada, que é a palavra dele. Ele manda, nós não obedecemos, e aí dá o problema, porque quando a gente lê livro de Tiago e fica lá trabalhando em cima disso, é isso que Tiago estava falando. Tiago era um judeu, né, como Jesus era, mas ele está mostrando ali que falar que tem fé, mas não demonstrar através do seu temor a Deus, não existe. Então a fé não vale nada. E você se sacrificar e batalhar para poder também achar que vai para o céu, mas não ter fé, também não vale nada. Então a obediência sem a fé não vale nada, e a fé sem a obediência nada vale. Então, quando a gente lê aqui, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, né? Ou seja, nós precisamos pôr em prática aquilo que Jesus mandou, ser testemunha, tanto dos nossos filhos como da nossa esposa, se ela é incrédula, e para os nossos parentes, o nosso comportamento mudou a partir do novo nascimento. Então é isso que Deus espera. A constância é nós não misturar as coisas. Não podemos amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, ou seja, dar um bom testemunho aqui e um mau testemunho ali, né? Não pode. Isso aí nós nos tornamos inimigos de Deus. Foi o que Tiago falou. Ele, como um bom judeu, ele estava mostrando ali no capítulo 4, verso 4,
Ele não tinha nada a ver ali com fisicamente, não. Estava havendo ali espiritualmente. Pessoas que se dizem acreditar em Cristo, mas tem uma idolatria lá que ele ama ela em primeiro lugar e etc, né? Não é isso que ele fala lá? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se constitui inimigo de Deus. Então é isso, nós deixamos o velho Senhor, que nós agradávamos através dos nossos atos. Quando cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, deixamos Ele. Então agora nós pertencemos a Cristo. Cristo não era idólatra, não. Cristo nunca fez nada errado, não. Tem gente que acha que ele bateu naqueles... Não, a Bíblia não diz que ele bateu. Ele fez ali um chicote, mas prometeu. Não está escrito que ele bateu naqueles comerciantes que estavam dentro do templo. Então, nós, como agora representantes do céu neste mundo, veja bem o privilégio que nós temos, sermos representantes, segundo aos Coríntios 5, 20, somos representantes, olha que privilégio. Uma pessoa para ser embaixador lá nos Estados Unidos, fica cheio de si, nós somos embaixadores lá do céu. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a nossa pergunta sempre é essa: o que um representante brasileiro lá no Japão, ele tem que representar o quê? O Brasil. Então nós, como representantes do céu, embaixadores do céu, o que nós temos que representar aqui neste mundo? As obras malignas? Não, temos que ser firmes na fé. No capítulo 16 desta primeira carta aos Coríntios, ele vai falar para nós lá no versículo 13 e o 14, ele vai falar o quê? Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente. O que é isso? Com cuidado. E fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Tudo. Nunca fale, eu preciso ir lá na igreja hoje. Não, você vem por amor. Isso é prática do novo nascido, não perder uma reunião a troco de nada. Se eu deixo de vir à escola bíblica para ir num churrasco, ou ir num piquenique, ou qualquer coisa, eu estou colocando aquilo em primeiro lugar. Mas eu já sei tudo de escola bíblica, eu sei, mas não é a questão de aprender, é a questão da comunhão e da oportunidade que nós temos de louvar a Deus, de agradecê-lo, quando que lá nós não íamos ter esta oportunidade. Então, quando ele diz aí, vigiai, então estai atento, estai firmes na fé. Como é que a gente está firme na fé? No piquenique, no carnaval? Como é que está firme na fé? Conhecendo aquele pelo qual você está tomando conhecimento. Como é que nós vamos conhecer a vida de Cristo se não lermos o Novo Testamento? Como é que nós vamos saber que os demônios estão aqui no mundo e não foram lançados no inferno? Porque está escrito. Quando Jesus expulsou um demônio de uma pessoa ali, não era um, era 600 mil soldados ali, num homem só, tá certo? Então era muitos demônios numa pessoa só. E ele expulsou aquele mundo de demônios. Eles foram para onde? Para os porcos, a ponto daquelas pessoas expulsar Jesus da terra deles, porque morreu os porcos. Que ideia que eles tinham?
Jesus tinha libertado um homem ali que estava preso, dormia no cemitério, amarravam ele com corrente, ninguém segurava. Esse homem ficou livre, sentado lá. Agora, eles não levaram em consideração isso, levaram em consideração os porcos que tinham caído no mar. Então, são coisas que nós aprendemos porque está escrito aqui e é verdade. Então, os demônios estão aqui? Estão. Por que o apóstolo Pedro falou lá no capítulo 5 da primeira epístola, no versos 8? Por que ele falou isso? Se os demônios estivessem lá no inferno, não precisava ter medo deles. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele está aqui, é lógico que está, buscando a quem possa tragar. Eu fico pensando quanto ele esperou a oportunidade para tratar com Eva lá no... Quanto ele esperou. Então chegou a hora. Às vezes ele está de tocaia, observando o irmão, a irmã, até que uma hora dá certo para ele te iludir e te fazer sofrer. Tá certo? Fazer sofrer. Quando nós sabemos que determinadas coisas é contra a vontade de Deus e pomos em prática, vamos sofrer. Se eu perguntasse para os irmãos quantos tem aqui que está sofrendo por causa disso, ia envergonhar os irmãos. Então, é isso. O pecados, quando tem S, é isso. Não é pecado para te levar para o inferno, mas é falha que você cometeu consciente. Cometeu porque quis. Consciente. Aí você vai sofrer. Você não vai para o inferno por causa daquilo. Claro que não. Mas vai sofrer. Porque você sabia que era errado e pôs em prática. Tá? Então, esse é o ponto que ele está falando aqui. Tá certo? Se nós morremos para a lei no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, qual é a força que o pecado tem contra nós? Nenhuma. Se ele está dizendo aqui que a força do pecado é a lei, nós morremos para a lei, então estamos livres do pecado, mas não livres das transgressões. Daí precisarmos vigiar. Precisamos de um comportamento varonil, ou seja, onde as pessoas descobrem que nós somos diferentes. No falar, no tratar e etc. Não precisamos abrir um guarda-chuva e falar, eu sou cristão. Não, não é isso. É através do nosso comportamento, tá? Então, o vigiar, que Jesus se referiu lá, está aqui, está em tanto lugar, que Pedro também falou, significa isso. Toma cuidado com o laço que o diabo pode armar para você. Muito cuidado. Tem aparência de mal aquilo que você vai praticar? Tem, então foge. Foge da aparência do mal. Tá certo? Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus para vencermos estas armadilhas que o diabo coloca. Meditando na Bíblia, nós vamos crescer neste conhecimento daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Então é nesse ponto que precisamos estar firmes e constantes. Não esqueça de ler a Bíblia, não. Se você esquece de ler a Bíblia, você não está considerando Deus como seu pai, né? Porque uma conversa com seu pai é tão agradável. E quando você está lendo a Bíblia, Deus está tratando com você. Ele está falando com você. Quando o Senhor está orando, o Senhor está falando com Deus, não é? Então, isso é que vai nos tornar vigilantes. Da onde vem este pacote? Tá certo? Quanta gente reclamou porque Bolsonaro perdeu a ajuda da Alemanha. Por que eles querem ajudar? Tá certo? Por que tem a caixa para os políticos? Quem é que dá dinheiro sem esperar retorno?
nem o milionário. Então, é isso. Daí a nossa, comunhão com Deus ser uma comunhão de gratidão pelo que recebemos, que não tem dinheiro que pague, que é a entrada no céu. Quanto custa uma entrada no céu? Nem todo o dinheiro do mundo compraria a alma de um irmão que está indo para o inferno e agora vai para o céu. Nem todo o dinheiro do mundo. Deus não precisa de dinheiro. É tudo dele. É como essas pessoas que dizem obreira de Deus. Obreira onde? Deus está precisando de empregado? Se Jesus falou, se eu rogasse ao Pai, ele mandava 2.000, olha só, 2.000 soldados para me defender, agora você quer o quê? Com uma espada na mão. Então Deus não precisa de obreiro, ele precisa de testemunha de Jesus. Está certo? Ele quer que pessoas dê testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo é viver varonilmente, viver acordado, tá? Espiritualmente falando. Senão não tem sentido aquilo que está escrito em 1 Pedro 2, 1 e 2. Então não teria sentido se não fosse isso que está escrito aqui, o vigiar. Como é que eu vou vigiar se eu não sei o que é bom e o que é ruim? Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Essa murmuração, ela está em muitos textos da Bíblia. E a murmuração é difícil a pessoa deixá-la. Só lendo, relendo, relendo, colhendo, aí você vai ficar com isso na cabeça. Eu não posso murmurar. Desagrada a Deus a murmuração e me prejudica. Então, se está escrito que não pode murmurar, porque vai trazer problema para o irmão, para a irmã, antes de murmurar, você vai lembrar desse texto se você leu. Senão, nem sabe, né? Murmura sem saber. E quando aquele povo estava ali querendo matar Paulo, juntou tanta gente, né? E perguntava para um, o que é que você está fazendo? Não sei, juntou gente aqui, eu estou junto aqui. Então é isso, nós não podemos ir para o lado que o vento vai. Precisamos meditar na palavra de Deus. Se esse povo meditasse na palavra de Deus, haveria tanta religião discutindo a salvação? Não. Era só pensar no que está escrito em João 3,17 e ia pensar, peraí, se Deus precisou enviar Jesus para salvar, por que eu vou confiar numa religião que me salva? Não tem, é raciocínio. Isso que eu falo, a Bíblia tem que ser lida com raciocínio. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus não ia mandar Jesus fazer uma obra que homem pudesse fazer. Não. Então não tem religião que salva? Não. Para que serve a religião então? É uma espécie de freio. Tá certo? A religião é uma espécie de freio. Mas não para salvar a pessoa da condenação eterna. Precisou Jesus vir, que nós precisávamos ser salvos da nossa velha natureza que ganhamos de Adão e Eva, por eles terem crido no diabo. Então é disso que precisamos ser livres. E qual era a religião que podia fazer isso e ou pode fazer isso hoje? Nenhuma. Pode colocar um freio, a pessoa pode até ser temente, né? Quando o apóstolo Paulo falou isso lá no capítulo 10 de Romanos, ficou para a nossa escola, capítulo 10 de Romanos, de 1 a 4. Ele deixou claro ali que os judeus tinham grandes temor de Deus, mas isso não levava eles ao céu. Não, como não leva hoje aos grandes, né? Não.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tá certo. Então, Paulo tinha certeza que o povo dele era zeloso. Aí daí, era um freio que eles tinham. Faziam porque dava problema. Por que tem polícia no mundo? É para os que andam reto. Se você andar reto, você não precisa de polícia. Tá certo? Então, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está dando um testemunho ali, que aquele povo tinha zelo de Deus. Aquele povo cumpria a lei judaica, mas não a lei do Jardim do Éden. A lei do Jardim do Éden exige morte. Se não morre no corpo de Cristo, não cumpre a lei. Então, quando nós acreditamos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificado com Ele, morto com Ele, morremos para a lei. O pecado perdeu a força, né? Não estamos mais debaixo do pecado, mas passamos a estar debaixo da graça. Fomos libertos da lei gratuitamente pela fé. Não foi por fazer alguma coisa, por cumprir a lei, não. É isso que Paulo queria deixar para nós aqui, tá certo? Então eles eram zelosos, queriam a salvação, mas por intermédio das obras deles. Ninguém é salvo pelas obras próprias, tá certo? Será que se lêssemos lá com atenção Efésios 2, 8 e 9, nós íamos falar que a nossa igreja salva alguém? Só se eu fosse uma besta quadrada mesmo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se eles lessem, não iam falar que a minha igreja salva. Não. Imagina eu falar que essa igreja salva alguém. Tá certo? Não, senhor. Não, senhor. Aqui se congrega as pessoas para saberem como ser salvo. Mas não que nós salvamos alguém. Quando eu falo eu sou um péssimo recadeiro de Cristo, é nesse ponto. Eu só tenho que pôr em prática aquilo que Jesus mandou. Ele não mandou eu falar que a igreja dele salva. Senão ele não teria dito lá em Romanos capítulo 11, versículo 28. Ele não teria dito isso, ele mandava eu ir para a igreja X. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve. Oh, beleza, né? Então é isso, não é jugo de religião. A religião tem jugo pesado, mas o jugo de Jesus é querer ser salvo. Você quer ser salvo? Quero. Quanto custa? Nada. Ah, então não quero. Isso é um religioso, né? Então não quero. Como é que eu vou aparecer? É para não aparecer mesmo. Então ele está mostrando aqui para nós que é para ficarmos firmes na fé. A fé vem por conhecermos, tá certo? Quando Jesus falou que precisa comer um saco de sal junto para conhecer a outra pessoa, por que que é? Porque a fé é através do conhecimento. Como é que você vai crer em Cristo se você não sabe quem Ele é? Então é conversa mole. Você precisa saber quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer, para poder acreditar. Senão eu vou acreditar no homem que pôs a mão na cabeça de alguém, ele caiu e acha que ele é o tal. Não, nada disso.
Então é através da leitura bíblica que nós vamos descobrir, né? Por exemplo, Marcos, não, vamos para Mateus 28, 20. O que é que Jesus falou? Mateus 28, 18. É melhor o 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não falou que o fulano tem todo o poder e o Bertano. Não, é ele que tem todo o poder no céu e na terra. Tá certo? Então, é através da Bíblia que eu sei que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Eu posso confiar nele. Tá certo? Então, o que eu pedirmos a ele, a Deus em nome dele, crendo que ele tem todo o poder, eu recebo. Agora, esse negócio de oração vaga, isso aí não adianta nada. Tá certo? Não adianta, eu preciso acreditar. E para acreditar, eu preciso tomar conhecimento. Tá certo? Como é que eu vou saber quem foi Tiradentes? Ele libertou o Brasil. Libertou do quê? Do jugo de Portugal, mas colocou-nos no jugo dos Estados Unidos. Então, essa libertação não resolve, é o que a igreja faz. Tá certo? É o que a igreja faz, a religião faz. Mas a igreja verdadeira, que é Jesus Cristo, essa não, essa salva perfeitamente. Tá certo? Então, varonilmente, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo me atraiu no corpo dele porque ele é a verdade, ele não mente. Eu preciso acreditar que a minha salvação é gratuita porque está escrito. Tudo isso é porque eu estou lendo a Bíblia ou estou ouvindo. Hoje nós temos recursos, né? Mesmo sendo analfabetos, sabermos através de ouvir. E se for surdo, tem, né? Escritas para o surdo, para o mudo. Então ninguém pode alegar ignorância de que Jesus é o Salvador. Que vem aí o dia de Natal. O que significa o dia de Natal, irmão Valdir? É o dia do aniversário que nasceu nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso é no dizer deles, mas serve para a gente saber que Jesus é o Salvador e o Senhor. Tá certo? Então, nós vamos discutir quando nós lemos a Bíblia, vamos ver que Jesus não nasceu no mês de dezembro, porque lá é frio, cai geada e etc. Então, aí já é outra coisa que não interessa para nós. Interessa que Jesus veio um dia. Interessa que ele um dia nos atraiu no corpo dele. Interessa-nos saber que um dia ele foi ressuscitado e nós ressuscitamos com ele, se cremos que morremos com ele. Isso é que importa. Agora eu vou fazer a história do fulano, do Bertano. Como é que eu vou fazer uma história? Você é convocado para fazer uma palestra, por exemplo, sobre o Rui Barbosa. O que você vai fazer? Tem que comprar um livro do Rui Barbosa e ver o que ele fez. Agora, como é que você vai ser um representante do céu aqui se você não tem conhecimento do que Jesus é capaz? Esse é o ponto do varonilmente que ele se refere aqui. Viver em comunhão, tá certo? Viver em comunhão com ele. Porque eu li e vi quem é ele, tá? O que ele é capaz. Então, quando o apóstolo Paulo deixou lá em Filipenses 4,13, não é ali um papagaio, não é papagaio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é uma coisa... Você acredita nisso? Esse é que é o ponto. Você lê e não acredita? Né? Esse é o ponto. Então, acreditar
não é suficiente. É preciso obedecer. Por que não está acontecendo isso comigo? O apóstolo Paulo, Tiago falou, do que você está se queixando? O que está acontecendo com você? Você é cristão. Queixe das tuas falhas. Queixe da tua desobediência com aquilo que devia ser feito. Você errou, você está pagando. É isso. Mas Deus exige isso? Não, é a consciência que exige. Não é Deus que exige. É a consciência da pessoa. Eu errei, sabia que não podia, o que eu fiz? É isso. É a consciência. Tá certo? Mas aquele que concorda que errou e fala assim, Senhor Jesus, eu entrego para ser crucificado no teu corpo essa área da minha vida, não quero mais fazer isso. Esse arrependeu-se. Arrependimento é uma coisa. E remorso é outra. Remorso não resolve. O arrependimento, sim. Arrepender é não fazer mais. Quando der vontade, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós nos referimos a Romanos 7,4, é exatamente aqui. Nós morremos para a lei, o pecado perdeu a força. Não temos mais condenação. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Se não for crucificado, não dá. Não dá fruto para Deus. Vai dar para o diabo mesmo. Então nós passamos a pertencer a Cristo porque morremos para a lei. Que lei? A lei judaica? Não. A lei universal. Aquela do Jardim do Éden. Aquela de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Então, aquela lei exige morte. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando é que nós morremos para esta lei? Quando cremos em Romanos 6 e 7. Aí nós morremos para esta lei. Agora o pecado não tem mais força de me mandar para o inferno e eu vou para o céu porque passei a pertencer a Cristo e Ele veio me buscar. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então esse é o método divino para a pessoa ser justificada do pecado adâmico, do pecado original. É o único remédio que Deus tem. Não adianta sacrifício, não adianta, não. Quando Samuel, 15:22 mesmo, olha aí, Samuel 15:22, 1 Samuel. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que essas práticas que você tem. O que adianta você fazer tanto sacrifício, tanta besteira aí, né?
se você não obedece a palavra de Deus? Você está obedecendo a alguém que mandou. Então, o obedecer, o pôr em prática é melhor. Tá certo? Não adianta saber. É preciso obedecer. Fé é acompanhada da obediência. Tá certo? Errou, você vai sofrer. Porque Deus te põe de castigo? Não, é a sua consciência que te põe de castigo. Se é, nova criatura. Se não é, está tudo bem. Não é? Então o apóstolo Paulo deixou esse capítulo aqui inteirinho para nós, né? Saber. E o 16, o que ele quer aqui? O 16, ele quis que nós devemos aprender a considerar aqueles que trabalham entre nós. Aqueles que fazem alguma coisa em favor do Evangelho de Cristo. Então ele deixou aqui para que aquele pessoal da igreja de Corinto, né, considerasse estas pessoas que trabalhavam ali em favor do Evangelho de Cristo. Certo? Ele batalhou ali, foi uma batalha dura? Foi. Mas ele deixou uma igreja lá praticamente, né, agora livre da idolatria. Foi difícil? Foi. Como é difícil hoje. A idolatria está voltando hoje, tá certo? A imperar no meio do povo. Dificilmente tem um que não é idólatra. Muito difícil, tá certo? Um é idólatra disso, outro é idólatra daquilo, então cai fora da idolatria. Cai fora. Foi o conselho que Jesus deu, João deu, Paulo deu, não eles, mas o Espírito Santo. A idolatria é prejudicial. Deus tem bronca de duas coisas: idolatria e soberba. Tá? Idolatria, você está acreditando mais num pedaço de pau do que na palavra dele, tá certo? E a soberba é você achar que não precisa porque você é bom. As duas coisas praticamente estão juntas. Quanta gente acha que não precisa nascer de novo porque é boazinha, então Paulo deixou lá, então você não está lendo a Bíblia, porque você não é mais praticante do que a minha família. Você não é mais praticante do que eu, que perseguia os cristãos. Você não é mais praticante do que Nicodemos, que era um homem príncipe em Israel. E todos eles precisaram nascer de novo se quiseram entrar no reino de Deus. Então, é isso. O novo nascimento supera tudo que nós temos para fazer dentro da Bíblia Sagrada. Nada do que fazemos nos coloca no céu, a não ser daquilo que queremos, que é nascer de novo. Se você clamar a Deus: Senhor, é preciso nascer de novo, segundo Jesus falou, teu filho amado, e eu não sei como é que é isso, mas por favor, coloca no meu coração. Se você fizer esse pedido com sinceridade, Ele vai te dar fé para creres que Cristo cumpriu o que prometeu. Por que o senhor acha que ele cumpriu? Porque ele veio para uma missão. Deus deu a missão para ele. Qual foi? Salvar o mundo da condenação eterna. E o que ele falou para Deus? João 17,4. O que Jesus falou para Deus? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Quanta gente quer, né, desfazer desta obra que Cristo está se referindo. Quanta gente. Eu sei. Continua sendo a soberba sua. Eu mereço o céu porque eu sou isso, eu dou esmola, eu faço isso. Vai, tudo bem. Isso é dever da sociedade. Não é prática para se entrar no céu. Não é isso? Senão não estava escrito em 1 Coríntios, capítulo 31.
né? 30 e 31 de 1 Coríntios, capítulo 1, deixa claro aí que você não tem onde se escorar, meu caro. Não tem obra que faça você escorar-se nela. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deixou claro aí que está tudo feito para você não ter motivo de falar que você está indo para o céu porque você é isso ou você é aquilo. Não. Não dá para se gloriar em nada que nós fazemos. Não. Nem que você conseguir ganhar 100 almas. Não. Não se glorie nisso, não. Que o método de se entrar no céu não é ganhando almas para Cristo. Por isso que eu muitas vezes respondo para as pessoas: por que o meu pastor não vai para o céu? Porque não está escrito na Bíblia Sagrada que precisa ser pastor para entrar no céu. Está certo? Não está escrito na Bíblia que precisa ganhar 10 almas para entrar no céu. Como os testemunhos de Jeová, que precisa vender 20 revistas para... Não, tem nada disso. A moça me perguntou: e aí? O senhor não quer ser um testemunho de Jeová? Eu falei: não, eu sou testemunha do Filho de Jeová. Não precisa vender essas revistas, moça, que você está esforçando para vender, achando que é por isso que você vai entrar no céu. Mas se eu não conheço, como é que eu vou responder para essa pessoa? Eu vou ficar em dúvida. Acho que é verdade, né? Então eu preciso ler, irmãos. Quando eu falo: amados, leiam a Bíblia, mas leiam com raciocínio. Tá? Eu estou me lembrando do que eu falei para o marido da Graça, né? O marido da Graça estava com a Bíblia aberta. Eu falei: lá eles fazem assim, né? Na sua igreja. Abre a Bíblia. Deixa eu ver o que Deus tem para mim. Aí está escrito: Judas foi e se enforcou. Não é isso que eu quero, não. Aí está escrito aqui: vai tu e faz o mesmo. Não é desse jeito, né, irmão? É com raciocínio. Vamos ler a Bíblia com raciocínio. Qual é o raciocínio? Por que o homem precisa nascer de novo e a mulher também? Por que a pessoa tem que nascer de novo? Por quê? Mas está escrito o quê? Então, mas tem que ter uma razão. A razão é 1 Coríntios 15, 22. Vocês leram isso semana passada e já esqueceram. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então é isso, todos nascem mortos em Adão. Ou seja, com o pecado adâmico. Todos têm que passar para Cristo. Como é que passamos para Cristo? Crendo que Ele nos atraiu no corpo dele. Então eu não prego besteira? Não, eu prego a palavra de Deus. É isso. Está certo? Então, o novo nascimento não é um slogan, não. O novo nascimento é a necessidade, porque se eu não nascer de novo, eu continuo em Adão. E se eu continuar em Adão, eu vou morar com o diabão. E eu não quero isso. Eu quero ir morar com Cristo. Como é que vai morar com Cristo, irmão Zé? Você que está aniversariando, que hoje a festa lá vai ser muito boa, né? Como é? Não é, irmão. Olha, vocês escutam, mas não aprendem. É o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11.
O que está escrito lá? 2 Timóteo 2,11. Palavra fiel é esta, que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E se não morrer com Cristo? Não vai viver com Ele. É isso. Que foi atraído no corpo de Cristo. Por que tem que acreditar? Porque está escrito na Bíblia. Isso. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus, é o que Deus fala. Então tudo se prende na leitura bíblica ou ouvi-la, tá? Com raciocínio. Senão se torna uma mania. Se não nascer de novo, tem gente que pensa que isso é mania, mas não é mania, isso é a verdade. Mas é só por isso? Não, porque eu li a Bíblia e fui acompanhando e vi como é que aconteceu, porque o Velho Testamento é para isso, para nós sabermos como Deus fez o Adão, tá? Criou todas as coisas pela palavra, mas para fazer Adão, ele usou as mãos. Tá certo? E como é que foi que o pecado entrou no mundo? Pela crença na promessa que o diabo fez. E qual foi a consequência desse pecado? Separação de Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden, e toda a descendência que vem dele está separada de Deus. Por isso, então, é que tem. Então, a consequência do pecado foi a morte da humanidade procedente de Adão e Eva. Bem que o povo, através da ciência, queria falar que o homem veio do macaco, mas ficou mais que provado que é mentira. Essa semana ainda teve um artigo aí falando uma bobagem dessa. Então, não é isso, tá certo? Ficou provado que no corpo humano tem o barro. Ficou provado, agora a ciência está satisfeita. Então, o homem foi feito do barro. Pecou não crendo na palavra de Deus e crendo na palavra do diabo. A consequência do pecado, então, foi a morte de todas as pessoas para Deus. Se você comer, você vai morrer para mim. Ele comeu e morreu. A descendência dele nasce morta. Mas que culpa ela tem? Não tem, é o vírus, mas Deus providenciou um remédio para cuidar disso. Tá certo? E qual é o remédio? Deus enviou Jesus, o filho dele. Por quê? Porque os judeus é orgulhoso. Deus colocou a lei, não valeu nada. Deus mandou os mandamentos, não valeu nada. Deus mandou os profetas, não valeu nada. Então Deus precisou enviar Jesus. Isso é o Velho Testamento, que você tanto gosta dele. Então é para tomarmos conhecimento da consequência do pecado que entrou no mundo. É isso. Agora eu preciso saber o remédio que Deus providenciou para mim ficar livre desse pecado. Qual foi o remédio que Deus providenciou? Enviando Jesus a este mundo, deixando que crucificassem ele na cruz, para ele nos atrair no corpo dele, para fazer morrer com ele a nossa velha natureza, que é o direito que o diabo tem pela velha natureza. Agora o diabo perdeu. Senão, que sentido teria esse Romanos 7,4 que o irmão acabou de ler? Não teria sentido. Se o único remédio que Deus tem para justificar o homem, era enviando Jesus para fazer a pessoa morrer com ele, para o pecado adâmico. Então, aqueles que acreditam, mas não é acreditar como a gente tem dito, é acreditar, acreditando, continuar acreditando, tá certo? Reforçando. Se eu descobrir que o meu filho chama Joaquim, nunca mais falar, só descobrir porque vi escrito no registro, eu vou acabar esquecendo. Então é para mim não esquecer que eu preciso estar naquilo que está escrito em 2 Coríntios 4, 10 e 11. Eu preciso, está escrito aí para isso, senão eu não vou ter Cristo vivendo em mim. Eu esqueci. Ah, é? Então é isso.
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Agora, essas pessoas que pregam sem estar nessa condição, qual é a consequência? Nenhuma. Por quê? O verso 12 fala aí. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se não tiver, acreditando, não vai operar vida naquele que ouve. Irmãos, precisa tomar cuidado, muito cuidado. Falar só não resolve. Crer e obedecer. Crer e pôr em prática. Tá certo? Está escrito, então, Senhor, eu estou morto para a lei, para que Cristo viva em mim. Quando o apóstolo Paulo tomou consciência disso, ele deixou escrito. Gálatas 6,14, o que ele falou? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você está crucificado para o mundo, amado. Ele tomou conhecimento. Por isso que ele confessou em Gálatas 2, 19 e 20. Sabe por que eu estou falando? Porque eu estou crendo que morri, estou morto. Não é morri, estou morto. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não falou eu fui crucificado, Falou eu estou crucificado. O foi pode ser que, já era, mas não é mais. É como muitas pessoas falam, eu já fui crente, Esse é o mal, eu me converti, isso é o seu mal. Se eu tivesse sido convertido e feito filho de Deus, você não estava aí do jeito que você está. Então o capítulo 16 é um relatório que o apóstolo Paulo quer que nós coloquemos em prática, para considerar aqueles que trabalham no Evangelho e contribuem para o crescimento da igreja, de alguma maneira. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Monzel, você está certo, viu? O ponto de entrada é João 12, 32. Precisamos sempre estar com essa nossa crucificação na mente e no coração. Para o pecado eu morro.